Oi pessoal, meu nome é Paulo Saldiva, eu sou um médico patologista, trabalho na Faculdade de Medicina da USP. Aqui no Hospital das Clínicas, existem um grande número de leitos alocados a tratamento dos pacientes com SARS-CoV-2 e infelizmente alguns deles já faleceram e vão continuar morrendo ao longo dessas próximas semanas. E nós montamos um sistema de autópsia, tomando todas as precauções possíveis, fazendo por procedimentos minimamente invasivos, com coleta de tecido pós-mortem, guiado por métodos de imagem, como ultrassom e tomografia. E com isso a gente pode ter um entendimento melhor da doença que eu quero compartilhar com vocês. Bom, esse vírus, em comparação com as outras pandemias de transmissão interpessoal, como teve o H1N1, onde nós fizemos um grande número de autópsias também, conseguimos até contribuir um pouco para o entendimento da patogenia, ele tem características um pouco distintas. Primeiro, ele é muito mais agressivo para o epitélio alveolar. E ele tem lesões difusas desde o trato do epitélio nasal, epitélio olfatório, e chega até, com muita eficiência, até as porções mais profundas do pulmão. Isso talvez porque uma das coisas que fez esse vírus ser muito eficiente foi o SARS-CoV-2. Ele tem duas variantes, né? A SAL, e sendo com letalidades distintas, né? A L, que é a mais frequente, 70% dos casos, ela tem uma letalidade maior e tem maior afinidade pelo receptor da ACE2, que é da enzima conversor de angiotensina 2, que ela expressa de forma muito mais distribuída ao longo do trato respiratório. Ela não é só predominantemente de vias aéreas superiores, mas ela chega também ao território alveolar com grande eficiência. E ela também expressa no endotélio, tanto pulmonar como sistêmico, testículo, cérebro, fígado, rins, enfim, praticamente ela tem uma distribuição geral para os órgãos principais de nosso organismo. Essa agressividade, ela é muito acentuada, e a doença no início, quando a gente tem casos que vão desde que praticamente vieram para morrer no nosso hospital, então chegaram e permaneceram poucas horas, até aqueles que já estão faleceram após 2 semanas de ventilação. Então, dá para ter uma ideia da história natural da doença. A doença começa com uma enorme agressividade epitelial, com cultura precoce da barreira alveolo-capilar, transudação de componentes do plasma para dentro do alvéolo, instabilidade e colapso alveolar e fibrose, consequentemente ativação de mecanismos plasmáticos, por exemplo, polimerização de fibrina e organização desse exudato sob a forma de fibrose. Então, a gente vê que ao longo de 2 semanas o pulmão tem um processo enorme de progressão, uma fibrose intensa. O vírus também, essa infecção meio que catastrófica para o epitélio pulmonar, ela é desacompanhada de uma reação inflamatória significativa na maior parte dos pacientes. É como se o pulmão tivesse ficado largado para a sua própria sorte. Então, existe uma resposta tanto na parte de mononucleares quanto de polimorfonucleares muito desproporcionalmente baixa em relação à magnitude da infecção. Outra coisa que a gente notou nesses pacientes é que existe no pulmão, com muito mais frequência que qualquer outro órgão, a presença de microtrombos. Trombos que normalmente existem poucos casos, existem casos com macrotrombos, como embolia da artéria pulmonar, trombose da artéria pulmonar, trombose de artéria basilar no cérebro com lesão cerebral, mas mais ou menos 80% dos nossos pacientes possuem uma alta frequência de trombose, em ramos que não são passíveis de detecção pelos métodos arteriográficos comuns. Isso deve contribuir
para a disfunção da relação entre ventilação e perfusão. Ou seja, não só você vai ter áreas onde a ventilação fica prejudicada pela presença de exudato intraalveolar, pela presença de colapso com remodelamento da estrutura pulmonar e fibrose, com uma parte da insuficiência respiratória também se deve, em alguns pacientes, a uma trombose de ramos pequenos intracinares dos ramos da artéria pulmonar. Se isso é passível de tratamento ou não, nós não podemos dizer, mas já existem pessoas considerando, né, e sempre se viu que o aumento de dímero D em várias séries é um mau marcador de prognóstico, e o que faz talvez se considerar a possibilidade de um protocolo, não de uma anticoagulação plena, mas de dar um pouco de heparina ou de algum anticoagulante para que você talvez melhore essa perfusão de um órgão que já tem prejudicada a ventilação. Uma outra coisa que a gente já sabe, tanto por evidências histológicas indiretas como por PCR de vários órgãos, é que o vírus se aloja no cérebro, ele se aloja no fígado, nos rins, testículo, glândulas salivares, enfim, onde a gente foi procurar, a gente achou, né? O coração é que não tem um dado consistente de presença viral, mas ele vai para vários lugares, o que abre a perspectiva, então, de outras vias de contagiosidade. E no cérebro, a gente está vendo sinais de uma ativação microglial, com pouco infiltrado, mas também tem pouco infiltrado no pulmão, e quase que confirmando o diagnóstico de uma encefalite viral de baixa atividade, porém significativa. E também a gente vê muito uma miosite mononuclear sugestiva de viral, que nós estamos confirmando com presença de PCR positivo para vírus replicante em vários compartimentos, em vários tipos de musculatura esquelética abdominal e também musculatura respiratória intercostal. Então é uma doença digamos, muito mais agressiva do que aquela que a gente acompanhou com o H1N1. Uma outra coisa que a gente notou, porque nosso projeto de autópsia é um pouco, a gente tem na sala de autópsia não só uma ressonância magnética que a gente não está usando nesse caso, nós temos um 7 Tesla dentro da nossa sala de autópsia, mas temos também uma tomografia e também a gente usa ultrassom. A tomografia a gente faz a confirmação da doença, porque alguns deles vêm com SWAB, com PCR do SWAB negativo. Na verdade, parece que a porcentagem de falsos negativos nessa doença pode chegar próximo até 40%, dependendo do estudo que você verifica. E, de fato, você vê que pacientes que têm, às vezes, o SWAB negativo, quando você faz o PCR do pulmão, ele dá positivo. Mas a tomografia é muito característica e a gente, então, já considera potencialmente infectado, toma as preocupações relacionadas a isso e também fazemos digamos, o estudo como se fosse o coronavírus. E temos também usado muito o ultrassom para coleta das punções. Nós coletamos vários órgãos e o ultrassom é muito prático. A gente viu que é interessante, né, que o ultrassom, que é um exame do ponto de vista clínico, ele é pouco usado, não é tão usado quanto a tomografia, o padrão ouro para lesões pulmonares, mas como existe uma hepatização do pulmão, o ultrassom, a gente já olha no ultrassom, a gente já sabe que ele é positivo e depois a gente confirma na tomo. Então isso abre uma perspectiva de você usar talvez o ultrassom como triagem para os casos que vão para a tomo, ou mesmo para a confirmação da doença, porque eu imagino que os sistemas de tomografia hoje devem estar superlotados, sob um estresse muito grande pela demanda, e isso também deve variar muito com a região do país e com a região da própria estado de São Paulo, da própria cidade de São Paulo, o acesso desses pacientes por exemplo, uma tomografia. E acredito também que a gente tem notado que existem fatores, porque a gente vai conversar com a família depois da autópsia. Nós procuramos
porque há informações que não estão no prontuário. O indivíduo chega dispineico, então você tem no prontuário o que acontece depois que ele internou, mas a parte da vida pregressa, dos hábitos, não é tão detalhada, e é importante para a gente saber como é que ele pegou essa doença. Então tem um clássico, os fatores de risco: idade, comorbidades, diabetes, obesidade, mas também tem o código de endereçamento postal. São pessoas que moram em regiões da cidade com menos, o que chega aqui no HC muito, são pessoas com baixo poder aquisitivo, tem uma contribuição grande e que tem que lutar para viver. Então elas não podem fazer esse isolamento porque elas têm que equilibrar, né, a sobrevivência com a sua renda que eles conquistam em bases diárias. E também tem pessoas que pegaram, quer dizer, que se mantiveram em isolamento, mas que tinham membros da família que iam sair à busca do sustento, e não é incomum que você tenha casas onde convivam 3 ou 4 famílias. Né? Essa é a característica da cidade. Então, acho que existem fatores que vão da biologia do vírus, que ficou muito... Ele tem essa contagiosidade por vários fatores, mas um deles é achar um receptor mais distribuído, quando esse receptor, né, o receptor, a proteína S, o spike dele, contra um receptor, o ACE2, ele ativa dois sítios onde secreta furina, que é muito boa de fazer a penetração do vírus dentro da célula hospedeira. Ele tem também uma capacidade de se evadir da resposta imune e tem um período de latência contagiosa sem que se tenha entre a infecção e o desenvolvimento claro de sintomas, um período que a pessoa pode estar contagiando outras pessoas sem saber que está sendo portadora. Então, além dessas características de contagiosidade, seguramente as possibilidades de como cada um pode sobreviver dentro de uma sociedade complexa e desigual devem fazer parte, digamos, do risco do indivíduo ter um inóculo maior e, consequentemente, desenvolver uma doença mais grave. Bom, esse é o que a gente sabe para agora, completados 21 casos de autópsia de SARS-CoV-2. Tomara que a gente está fazendo só para esclarecimento, todas as quartas-feiras aqui no HC, nós fazemos essa autópsia fica pronta começar a autópsia e o resultado está pronto, disponível para o clínico ao redor de 36 horas. Isso significa que a gente está tentando usar as autópsias não só para entender a biologia da doença, mas talvez para fornecer para as pessoas que estão na linha de frente, com os pacientes nas UTIs, uma maneira de entender os mecanismos de insuficiência respiratória e da progressão para a fibrose muito precoce que esses indivíduos têm. Isso tem implicações se vai dar corticoide ou não, se vai anticoagular ou não, quais são as vias possíveis de tratamento e quais são as novas estratégias de ventilação. Mas acho que para agora, talvez isso seja o que a gente tenha para informar com certeza, e agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Muito obrigado.